Se assente. Os nossos filhos podem ir. Amanda, no final eu vou fazer algo também com eles. Aí eu peço para chamá-los, tá bom? No final da ministração. Tem 2 atos proféticos para a gente fazer nessa noite. Eu não sei se eu dou risada do que Deus está fazendo, você já vai entender. Essa manhã eu estive tomando um café com o Batelli, com a Totó, conversamos um pouco, eu e a Miriam, alinhamos algumas coisas, e eu até nessa nossa conversa eu falei para ele: Batelli, nós precisamos mudar a nossa visão com relação aos dízimos e às ofertas. Na semana passada eu falei a respeito sobre isso, porque eu era muito extremista, a igreja, com relação às igrejas que a gente vê, ela quer o couro das ovelhas, né? Os pastores querem realmente arrancar dinheiro. Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é trazer um entendimento para que você seja inserido na bênção do Senhor. Amém? E eu conversava com ele, nós conversávamos sobre a igreja, eu pedi isso para ele. E essa palavra que eu vou trazer para você nasceu também da nossa conversa. E quando ele começou a falar de José, que igreja, eu não sei se eu chorava ou se eu ria de alegria, porque eu vou completar a palavra que ele trouxe para você na abertura. Amém? Então eu tenho certeza, igreja, que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele deseja falar comigo e com você. Amém? Igreja, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém, meu querido? Eu quero que coloque para mim ali, Débora, por favor, Gênesis 49, do 22 ao 26. O Senhor está renovando algumas coisas sobre nós. O Senhor está renovando alguma coisa sobre esta casa. O Senhor vai trazer coisas novas ao coração de algumas pessoas, algumas já ouviram, mas é vivificado pelo Espírito Santo. Você vai ter outro entendimento mais profundo. Outras pessoas que nunca ouviram vão ficar maravilhadas com aquilo que será liberado nessa noite sobre a sua vida. E entenda, quando eu falo igreja do Senhor Jesus, não é o ministério chama, não é placa, não é você, é a igreja, você é a igreja do Senhor, amém? Então entenda o que eu estou falando para você. Gênesis 49, a partir do versículo 22, diz assim: José, ei glória, José é uma árvore frutífera. E nós estamos falando de árvore, nós estamos falando de frutos desde o mês de novembro. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus
irmãos. Amém, meu querido? Amém, feche a sua Bíblia. Guarde esse texto. Guarde, José é uma árvore frutífera. Guarde as bênçãos do Senhor, que o Senhor está liberando aqui, que o seu pai Jacó está se liberando sobre o seu filho José. Guarde esse texto. Igreja, eu quero que você entenda uma coisa na sua vida. Nós não podemos aceitar as afrontas de Satanás contra nossas vidas. Nós não podemos aceitar o que Satanás venha cirandar em nossas vidas. Para um crescimento espiritual, e aí você tem um entendimento na sua vida, porque quando é o Senhor quem manda alguma prova contra mim, permite, né? Ele não nos tenta, como diz a palavra de Deus, mas quando Ele permite que algo venha sobre mim e sobre você, pode ter certeza, Ele tem sempre uma porta de escape para mim e para você, porque não vai sobrevir a nós tentação maior do que nós possamos suportar, diz a palavra de Deus. Queridos, nós não podemos aceitar de uma maneira, e nós somos assim, nós aceitamos de uma maneira muito à vontade algumas coisas que acontecem na nossa vida. Ao invés de nós partirmos para a batalha em oração, ao invés de nós estarmos na igreja, estarmos orando, estarmos buscando, estarmos transformando o mundo espiritual, igreja, a nosso favor. Eu falava na terça-feira de um texto do livro de Ezequiel, de uma das visões que ele teve, eu acho que era Ezequiel, que o Senhor fala: olha, cara, o Senhor vem, pega ele pelo cabelo, diz a palavra de Deus, leva ele entre o céu e a terra, para que ele entenda o ambiente céu e o ambiente terra. Você precisa entender esses dois lugares, igreja, porque é no mundo espiritual que você gera a vida que você está levando hoje. É aqui, primeiro as coisas acontecem nas regiões celestiais, e é lá, através da sua vida em devoção, da sua entrega, da sua adoração, da sua intercessão, da sua oração, da maneira como você se comporta, das sementes que você tem plantado, é o que vai definir a sua colheita. Então, para nós cristãos, não existe outro caminho senão práticas saudáveis de cristãs na nossa vida, e isso é uma coisa diária. É o pão nosso de cada dia. O maná era todo dia se renovava, todo dia tinha uma palavra nova sobre nós. Quantos estão entendendo isso? Igreja, você deve ter promessas do Senhor para a sua vida, e eu pergunto a você, por que não se cumpriram ainda? Porque às vezes a gente fica de braço cruzado esperando que as promessas se cumpram, mas não é assim. Para que a promessa se cumpra, existe a parte de Deus, existe a minha parte, existe a sua parte de uma entrega total para que aquilo aconteça. Eu não sei você, mas se for algo pequeno que dê uma promessa para a sua vida, não é de Deus, porque as coisas de Deus são coisas grandes para a nossa vida. Não é uma cidade, não é apenas um país, são nações. As coisas são grandes. Então geralmente as coisas que as pessoas vêm e profetizam sobre nós, ou pelo menos sobre a minha vida, eu mesmo sou uma pessoa que às vezes as pessoas, que todos que profetizaram, eu dizia: mas Deus, isso é muito grande para mim. E a gente até olha para Deus e fala assim: sou eu mesmo, o Senhor não errou o alvo não, você tem certeza? Essa nossa pequenez, um dia um profeta chegou para mim, você já ouviu isso? Um dia o profeta chegou para mim, quando Deus falava das promessas da igreja, das promessas do ministério, de onde Ele ia me levar, das coisas que Ele iria fazer, do café de pastores, as pessoas que Eles iam mandar aqui, isso lá atrás, sem nós vermos ainda, e hoje nós conseguimos ver algumas coisas. E essa profeta enfiou o dedo no meu nariz e falou assim: olha, o que você chama aí de humildade,
quer essa coisa, mas Senhor, é muito grande, Senhor, mas sou eu mesmo, Senhor, mas olha aquela igreja, né? Fala com ele, Senhor, faz lá, né? Deixa nós aqui. Isso que eu chamava de humildade, essa profeta enfiou o dedo no meu nariz e falou: olha, o que você chama de humildade sobe as narinas do Senhor como incredulidade. Você vai crer ou você não vai crer nas promessas que o Senhor tem para a sua vida e para a sua casa? Diante disso saiu uma pregação do seu pastor, e eu trouxe uma pregação e disse o seguinte: eu decidi crer. Se você falar para mim, pastor, Deus está falando que você vai voar, cara, literalmente. Queridos, eu decidi crer. Se o Senhor falava para mim, você vai andar sobre as águas, eu decidi crer. Então essa é uma noite, igreja, para a gente dar um basta na voz de Satanás. É uma noite para a gente pegar as promessas de Deus, todas as promessas que o Senhor foi acumulando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre você, porque eu estou profetizando, Deus está liberando dos céus para a igreja do Senhor Jesus. É um tempo, igreja, de a realização dos sonhos de Deus na terra. É um tempo que Ele vai trazer à existência algumas coisas, e Ele precisa da minha fé e da sua fé nesses dias. É um tempo desse ministério evangelístico sendo ativado na igreja e as almas sendo salvas pelo Senhor. Quantos estão entendendo? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O que eu entendo com esse texto, igreja, a única arma de Satanás hoje, se você entende a palavra de Deus, contra a igreja do Senhor, é uma porta, que não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Ele só se defende da igreja do Senhor Jesus. Mas uma porta, igreja, também, apesar de ser uma arma de defesa, pode pegar ela com uma prancha de madeira forte, dá na cabeça do peão para você ver. E tem gente levando portada de Satanás. E nós precisamos dar um basta. Nós precisamos nos levantar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: nós subimos o monte ou não subimos o monte? Quem subiu o monte aqui? O que 2009? Nós falamos de subir monte, igreja. Palavras e palavras liberadas, canções liberadas a respeito de subir um monte. Eu quero ler Hebreus 12 com vocês. E eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu não sei se dá para pôr ali traduções, porque fica mais fácil da gente entender. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. O monte que nós subimos, você tem que entender, não é o monte Sinai de Moisés, é a rocha que é Cristo, amém? E está aqui na palavra, Hebreus 14, Hebreus 12, a partir do versículo 18, diz assim: vocês não foram como o povo de Israel, vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até o animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que até Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, e algumas traduções, a assembleia dos primogênitos. É aqui que começa a palavra.
isto é, daqueles que têm o nome deles escritos no céu. Seu nome está lá escrito? Amém. Vocês chegaram até Deus. Olha onde a gente subiu. Você subiu um monte. Você subiu um monte, é isso que Deus está falando. Vocês chegaram até Deus, que é juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, oh glória, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Você entende isso, igreja? Você entende? Olha, nós subimos um monte, e talvez nós tocamos, igreja, a alguns lugares, e em resposta a alguns lugares que nós tocamos, nós vamos ter que ter alguns entendimentos novos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre as perspectivas do Senhor para a sua igreja nessa noite. Nós precisamos entender verdadeiramente aquilo aonde Cristo quer nos levar. Meu querido, você tocou o coração de Deus. E deixa eu dizer algo para você. É como se você pegasse no arado e para você não tem mais volta. Para você não tem mais volta. Alguns ficam brigando com Deus. Cara, para de brigar com Deus, se renda. Se renda, porque você vai perder essa batalha. O texto de Hebreus fala de uma assembleia de primogênitos. E a assembleia dos primogênitos, igreja, é uma palavra, algo que o Senhor liberou em nós, sobre nós em 2017. A bênção do primogênito que está sobre a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja? Diga eu. Que está sobre a igreja do Senhor Jesus, ou seja, é uma assembleia, a igreja do Senhor Jesus é uma assembleia de primogênitos do Senhor, e você já vai entender isso. Fica comigo para você não achar que eu estou falando heresia, porque alguns já estão pensando, mas pastor, não é Jesus o primogênito dentre muitos irmãos? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá para você entender. Primogênito, igreja, significa, olha o que está sobre a igreja do Senhor. Poucas igrejas chegaram até aqui, tiveram esse entendimento que você vai ter nessa noite. Mas tem um lugar maior para o Senhor nos levar nessa noite. Olha o que diz a Assembleia dos Primogênitos, o que significa a bênção do primogênito. Olha o que significa primogênito: primeiro no tempo ou no lugar. Ou seja, a igreja é a primeira no tempo, é a primeira no lugar em que ela está estabelecida. A igreja é o primeiro na posição. Se existe uma instituição que está em primeiro lugar em qualquer lugar deste mundo, é a igreja do Senhor Jesus. Se existe uma entidade que pode mudar a história de uma cidade, de uma família, de uma nação e de nações, é a igreja do Senhor Jesus. A mudança que o Brasil precisa, que a nossa nação precisa, que essa cidade precisa, ela vai começar na igreja do Senhor Jesus. Ela já começou. O Senhor já está fazendo, Ele vai cumprir os propósitos deles para a igreja brasileira. E é tempo de justiça, igreja, não é mais tempo é tempo de juízo. Nós já passamos no tempo do aviso, nós já passamos no tempo do Senhor vir nos confrontar do nosso pecado. Não dá mais tempo, não tem mais um ano para a figueira, o machado já está colocado à raiz. O Senhor vai arrancar aquilo que não é dele, o Senhor vai derrubar, e só vai erguer, igreja, aquilo que está sendo construído pelo Senhor. Entenda, essa palavra passa por esta casa, também passa pela minha vida e pela sua vida, e nós temos que ter temor e tremor quanto a isso. Nós vamos ser erguidos ou nós vamos ser abatidos? Nossa vida vai ser levantada, nosso ministério, nosso propósito, a nossa casa, ou nossa casa será abatida, será destruída, porque também é um propósito de Deus, porque é tempo do Senhor levantar aqueles que são deles. Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo o Senhor um cesto de figos bons e um cesto de figo ruim. É tempo de separação dos figos bons.
Você está comigo, está entendendo isso? Primogênito, igreja, significa estar em lugar de influência, em lugar de honra, de destaque. Olha o lugar da igreja. A igreja tem que exercer influência na sociedade, uma influência positiva. Você tem que ser uma influência positiva no seu trabalho, você tem que ser uma influência positiva na tua casa. Ontem eu conversava com o pastor Vitor lá onde eu estive pregando, e ele conversávamos ali, papo nosso, né? Ele falou: você está indo jogar bola na CM ainda? Eu falei: não estou, eu estou indo lá. Ele falou: eu jogo campo em tal lugar. Conversa nossa. Ele falou: pastor, é legal porque são 12, 13, 15 caras do time que eu jogo lá, e eu sou o único pastor, e os caras é tudo do mundo. Cara, mas tem um respeito com a minha pessoa, tem uma honra que eles colocam, que eu tenho que falar para eles: cara, eu sou igual a vocês, vamos jogar bola aí. Eles quase que saem da frente para eu fazer o gol. Eu disse: cara, quero jogar nesse lugar aí, fica mais fácil o caminho. Por quê? Porque nós somos primogênitos. É a bênção do primogênito, é lugar de honra, é lugar de destaque que o Senhor quer colocar a minha vida e a sua vida. Primogênito significa ser chefe, ser o principal de uma casa. Quando o pai falecia, o filho mais velho, ele assumia a posição de chefe daquela casa, de chefe daquela família, de principal. Tanto que a herança do pai era em dobro sobre a vida do primogênito, era uma porção dobrada. Então você entende o que está sobre essa assembleia dos primogênitos de Hebreus 12, que o apóstolo Paulo está falando para mim? Primogênito significa aquele que rompe, igreja, porque é aquele que saiu primeiro, é aquele que rompe, é aquele que sai primeiro. É isso que significa o primogênito, ou seja, é aquele que está à frente das coisas, é aquele que tem revelações do Senhor, é aquele que o Senhor vem e avisa antes as coisas, sabe? Nada vai pegar você de surpresa, igreja. Às vezes eu já participei de algumas coisas, de algumas angústias, e eu dizia: Senhor, eu estou angustiado, eu não sei porquê. Sabe aquele sentimento de que alguma coisa vai acontecer, e você ora, e mesmo assim aquela desgraça acontece, e você diz: cara, Deus já estava me avisando. E eu orei, e por que Deus permitiu isso? Porque Ele só estava preparando você antes para que você não temesse más notícias, igreja, porque o cristão não vai temer más notícias. Ele rompe, Ele traz o novo que o céu está trazendo, está revelando. Ele fala antes porque Ele vê antes aquilo que o Senhor está derramando no céu sobre a igreja dele. Então nós vemos antes, Ele traz essa mudança de ciclo antes. Você entende isso, igreja? Então nós mudamos o ciclo. Igreja, 2019 foi uma desgraça, vamos falar a verdade. Mas 2020 vai ser totalmente diferente, porque você é árvore frutífera. Você é árvore frutífera. Eu conversava com um irmão da igreja aí que estava numa desgraça. E primeira semana de janeiro, desempregado, nós ajudando, nós orando, eu preocupado com eles. Primeira semana de janeiro eu falei para ele: fulano, 2020 vai ser diferente. Essa semana ele me escreveu: pastor, estou empregado, com carteira registrada, com salário bom. Esse ano vai ser diferente, igreja. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente na sua vida. Vai ser. Ele anuncia primeiro as estações proféticas do reino de Deus. Você consegue entender isso, igreja? O Mateus trouxe uma pregação e ele dizia que é aquele que cuida dos filhos mais novos. Esse é o primogênito. Esse era José. Já vou entrar aqui em José para você entender aonde Deus vai nos levar nessa noite. Se trata de entender o que está sobre a sua vida.
Pouca gente tem esse entendimento daquilo que está sobre você, daquilo que está sobre mim. O Senhor vai potencializar você. Essa mensagem, igreja, eu escrevi aqui, foi em 2017, com o tema Nós Somos uma Casa de Paternidade. Uma casa de muitos filhos, e filhos não é qualquer filho não. É uma casa de filhos primogênitos que tem uma porção dobrada sobre a vida dele. Por isso essa casa, Ministério Chama, não é para qualquer pessoa, não é para quem quer fazer parte do Ministério Chama. Essa casa são para filhos que o Senhor, no mundo espiritual, já separou para fazer parte desta casa. Porque muitos vão entrar ali e vão romper, o odre não vai aguentar, o vinho novo que está sendo derramado, o azeite fresco que nós estamos produzindo, não vão aguentar pagar o preço que nós vamos pagar como filhos adultos, como primogênitos do Senhor. Amém, igreja? Cara, o evangelho é renúncia. Uma das coisas que mais, o ano passado eu falei, Senhor, parece que não acaba esse negócio de renúncia, eu não aguento mais renunciar. Eu falei, Deus, deixa eu fazer um pouquinho o que eu quero. E ele fala, não. E eu gosto de falar não, igreja. Eu não tenho problema em falar não. Tem pessoas que têm problema em falar não. Tudo que vai ela pede, você me ajuda, não quer fazer, mas fala, eu ajudo, mas não queria ajudar. Não consegue falar não. Eu não tenho problema em falar não. A menina que fala, nossa, você tem uma facilidade de falar não para as pessoas. A palavra que Jesus mais falou na Bíblia não foi sim, igreja, foi não. Vai ler a Bíblia. Palavras que os pais mais devem falar para os seus filhos é não. Ele não tem o discernimento. E o pai, ele fala não, mas igreja, você só cresce em autoridade quando você renuncia. Quem não renuncia, igreja, não cresce em autoridade, vai ficar sempre ali, naquele lugar. Então renuncie. Renuncie, sabe? Vou falar uma coisa boba para você que Deus falou para mim. Se você perguntar, pastor, para que time você torce hoje? Eu vou dizer para você, para nenhum. E era São Paulino roxo, né? Aí os mais engraçadinhos vão dizer também que o time que o São Paulo está, né? Ia torcer para nenhum mesmo. Mas eu não perdi um jogo de futebol de domingo das 4 às 6 da tarde, né? Que você fica ali, Campeonato Paulista, assistindo, brasileiro. Um dia Deus falou para mim, cara, você vai para a igreja que é com fogo desça. Antes de você ir para a igreja como um pastor, você fica assistindo jogo de futebol. Eu dizia, Deus, não combina, né? Uma coisa que... Ele falou, você quer chegar lá, a igreja está borbulhando, fervendo já, daí demora 10 louvores para a igreja começar a pegar fogo. Você fala, mas você vem vazio. Dá para você renunciar a esse negócio aí? Eu falei, dá. Para crescer em autoridade? Eu falei, dá. Coisa boba. O problema é que eu e você não queremos renunciar a nada, igreja, é ou não é? Não queremos renunciar a nossos prazeres. Não queremos, sabe, eu nem vou perguntar para você erguer sua mão, mas eu tenho certeza que tem bastante gente aqui que já varou a madrugada assistindo série na Netflix. Principalmente os jovenzinhos. Aí sua mulher briga com você porque você não vai para a cama. Ela vai para a cama e você fala assim para ela, eu escutei isso do pastor essa semana. Ela não tem domínio próprio, Senhor, eu tenho. Vou ficar firme aqui no Netflix. Ficar aqui assistindo. Você só vai crescer à medida que você começa a renunciar, igreja. Quando nós olhamos para José, o homem que nós falamos aqui, sabe, Deus já se referiu, José levantou lá. José, não vai embora. Fica aí, viu?
Se tem uma pessoa que Deus falou que levantou como José, foi você. Você lembra disso? Quero restaurar a sua memória. Tem mais Josés aqui que o Senhor levantou. O Senhor levantou como Davi. E eu sei por quê. Porque lá quando Samuel vê Davi, fala que ele era pequenininho, era um homem ruivinho e bonito. Eu sei porque ele me levantou como Davi, porque a palavra, toda a meu chamado é em cima de Davi. Talvez você tenha uma palavra sobre a sua vida com referência a José. Saiba que José, igreja, ele tipifica Jesus Cristo na palavra de Deus, sabia disso? José, ele tipifica Jesus. Nas Escrituras, por causa de toda a caminhada que ele teve, pode ver para você perceber. Toda a caminhada, igreja, desse homem. José, ele chegou a ser governador do Egito, amém? O texto que o Batelli aqui, o homem que o Batelli, ele usou, parece até uma extensão da palavra. E aí você fala, cara, há coincidências no Espírito. Não, não há coincidência, é uma Jesuscidência hoje. Amém? Ele chegou a governador do Egito, e é ali que os filhos primogênitos devem estar. Mas para que ele chegasse, igreja, até aquele lugar, você sabe toda a história de José. Tudo começou com sonhos na vida de José. Deus colocando sonhos na vida dele. Quantos têm sonhos aqui? José tem sonhos. Amém? E mesmo, igreja, que a sua casa, que a sua família, que os seus pais, que os seus irmãos não acreditem nos seus sonhos, continue sonhando. Continue sonhando. Comece a sonhar. Tudo começou com sonhos. Eu sonhei com feixes que se levantavam, 12 feixes ficavam à minha volta, eles se dobravam sobre mim. E ali os irmãos dele entenderam que eram os irmãos se dobrando. E depois ele viu o sol, as estrelas, a lua, todas se prostrando diante dele também. E ali o pai dele tem a revelação do sonho e fala assim: você acha que os seus irmãos, eu e a sua mãe, vamos se prostrar diante de você? Isso começa a gerar ciúmes no coração dos seus irmãos. E quando esses ciúmes brota, igreja, mas perceba que é tudo um propósito de Deus para que José chegasse aonde ele chegasse. Então aqueles irmãos batem nele, brigam com ele, prendem ele, jogam ele numa cisterna, e pegam ele, vendem ele como escravo. Você sabe toda a caminhada deste homem. Como escravo ele é comprado por um egípcio, vai até a casa de Potifar. Ali a mulher de Potifar apronta uma para ele, e ele renuncia, a roupa dele fica nas mãos daquela mulher, ele vai preso, vai para a cadeia. E é interessante que em todo lugar que você vê José entrando, igreja, Deus coloca ele por cabeça. Ele estava lá na cadeia, o carcereiro ficou amigo dele. Eu não sei, esse homem tinha a bênção do Senhor. A palavra diz, ele era uma árvore frutífera. Aonde ele estava, ele dava fruto, igreja. Ali você sabe, ele revela o sonho daquele padeiro e daquele outro homem lá que eu não lembro que ele era. E ali o Senhor acaba falando com ele algumas coisas, aquele carcereiro. Eu sei que ele chega até Faraó, porque Faraó tem o sonho das vacas magras, das vacas gordas. E ele revela o sonho a Faraó: 7 anos de vaca gorda, e depois mais 7 de vaca magra, que não vai ter comida. E o que você sugere? Vamos fazer celeiros, vamos guardar. E a inteligência desse homem, igreja, que era do Senhor, faz com que ele ganhe o coração do Faraó. E Faraó coloca ele sobre governador do Egito. Abaixo de Faraó era José. Não importa quem está lá em cima exercendo autoridade, igreja. O governo está sobre os ombros da igreja, porque nós somos árvore frutífera. Você consegue entender isso, meu querido? E ali esse homem, então, ele começa com sonhos, preste atenção. Ele começa com sonhos, e ele se encerra com sonhos. Continue sonhando. Continue, igreja, revelando sonhos do Senhor, para que o Senhor coloque você em um lugar de destaque. Na caminhada de José, o seu pai, os seus irmãos vão até o seu pai, entregam uma túnica que o Batelli arrancou de José,
levam, entregam para o seu pai e falam: olha, nós encontramos isso. O seu pai ali fala: meu Deus, uma besta fera, sei lá, um animal aí pegou meu filho e estraçalhou ele. Ele está morto. Ele chora, ele fica um processo de luto por causa do seu filho. E José está seguindo o caminho dele. José é colocado como governador do Egito. Nesse lugar, José se casa. José tem 2 filhos, igreja, naquele lugar que se chama Manassés e Efraim. Manassés, o filho mais velho. Efraim, o filho mais novo. Manassés, igreja, significa o nome Manassés: Deus me fez esquecer. Deus tem que gerar um filho em nós. Deus tem que gerar um filho em mim e você nessa noite. Deus me fez esquecer. É Deus colocar um coração em mim e você perdoador, igreja. É Deus colocar um coração em mim e você quebrantado. Um coração de adorador. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa esquecer algumas coisas do seu passado que estão remoendo você. Você precisa liberar perdão em algumas áreas da sua vida para que você possa prosseguir o seu caminho. Você precisa ser um abençoador do Senhor. Igreja, vamos falar a verdade. Os seus irmãos pegaram ele, irmão de sangue, igreja, armaram contra ele, né? O espancaram ali, lançaram ele numa cova, arrancaram a sua túnica, venderam ele como escravo. Vamos falar a verdade, igreja. Anos depois, ele reencontra esses irmãos e agora ele é o governador. E agora ele tem o poder de falar assim: ó, soldados, guardas, mata esses caras aqui. Se as pessoas que fizessem isso para você, como você estaria? E ele tem um filho, ele fala: olha, o meu filho vai se chamar, o filho mais velho vai se chamar Manassés, porque a bênção do Senhor sobre a minha vida depende que eu perdoe aquele que me agrediu. Depende que eu perdoe aquele marido abusador muitas vezes, aquele pai duro. Casos de consultórios e de conversas nossas de uma pessoa que o pai batia nela com corrente. Quando ela aprontava algumas coisas, o pai ia lá e batia nela com corrente. E nas conversas ela justificava essa surra, e ela dizia para nós algumas coisas assim, falava dele, mas falava: olha, mas ele é bom. E daí se queixava daquele pai e falava: não, mas olha, se não fosse ele eu não tinha estudado. Se queixava daquele pai, e nós tivemos que parar e falar: cara, seu pai foi bom, mas aquilo que ele fez não foi bom para a sua vida. Você está carregando isso até agora, então libere perdão. Como pastor, eu atendi uma menina que um dia foi repreendida por seu pai, e ela apanhou, e no coração dela não tinha um motivo para ela ser espancada daquela forma, e naquela noite estava caindo uma tempestade de trovões, e ela tomou uma surra do pai naquela noite. E era adolescente, igreja, e toda vez que chovia forte, que havia raios, que havia trovões, aquela menina, ela urinava nas calças. E ela não sabia as razões. Até que nas nossas conversas, um dia o Senhor trouxe isso para ela. Ela falou: ai, gente, eu preciso perdoar o meu pai. De uma surra que ele me deu um dia. Você percebe que você tem que ter um filho hoje chamado Manassés. O que José estava dizendo: cara, eu esqueci tudo o que passou. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento. O seu passado foi lançado no mar do esquecimento. E por que você fica lembrando? Deixa o Senhor pegar a tua mente nessa noite, transformar e renovar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo isso, igreja?
Aí ele tem um filho mais novo, depois que ele tem o filho mais velho, depois que ele tem um coração de adorador, um coração perdoador, depois que ele tem a cura do Senhor sobre a vida dele, ele tem um filho chamado Efraim, e Efraim significa duplamente abençoado. O nome Efraim, duplamente abençoado. O nome Efraim também significa o Senhor me fez prosperar. O Senhor me fez prosperar em uma terra estranha, em uma terra que não era minha, em meio de um povo que não era o meu povo. Quantos estão entendendo isso? O Senhor quer trazer a prosperidade dele sobre a sua vida. Igreja, tire aquela mente medíocre da sua vida, que quando o pastor aqui do ministério fala sobre prosperidade, você já lembra em dinheiro. Também está inserido no dinheiro. Mas eu conheço homens, igreja, eu conheci um homem que já foi o meu diretor, que ganhava mais de 30 mil reais por mês. Eu não ganhava nada perto do que ele ganhava, fora as regalias que eles têm de carro, de telefone, de um monte de coisa. E ele sabia que eu era pastor, e ele gostava muito de mim. Nós saímos muito para almoçar, quando ele vinha para cá, para a cidade, quando eu trabalhava em empresa, e nós sentávamos na mesa, igreja, e esse homem abriu o coração para mim, da casa, da esposa, da filha que era doente, dependia de remédios, que ele gastava quase que o dinheiro dele, tudo com remédio para a filha. Ele só tinha a prosperidade financeira, ele não tinha paz. O que é prosperidade, pastor? É a ausência da falta, mas em todas as áreas da sua vida. Não adianta nada o dinheiro na sua vida e não ter paz dentro da tua casa. Você consegue entender isso, igreja? Então isso é prosperidade. O Senhor me fez prosperar. Olha, eu não tive falta de nada em todos os processos da minha vida. Sabe, lá quando eu estava naquele buraco, traído pelos meus irmãos, eu sei que Deus estava lá comigo. José estava dizendo, como o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, estando feliz ou estando triste. Por quê? Porque a minha alegria é estar no Senhor, é estar com o Senhor. E José tem esses 2 filhos, igreja. Mas a bênção sobre a vida de José, ela era muito grande, igreja. Mas porque ela era muito grande, entenda, aqui é uma chave para você virar. Porque você é o pai de família, é o pai da sua casa. E o pai, ele te criou e para que você case, para que você vá, para que você tenha a sua família, para que você seja um abençoador da sua casa, um galardoador, um provedor da sua casa. E o pai quer ver o seu filho bem, o seu filho crescendo, e José está bem. José está ali com os seus filhos, José está numa posição legal, e a bênção era tão grande sobre José, que ele não somente ele dá destino, ele dá herança, ele deixa legado para a vida dos seus filhos, como a bênção era tão grande sobre a vida dele, que ele salva a casa do seu pai. Tem filhos aqui, que estão sendo chamados nessa noite para salvar a casa do seu pai. Olha a bênção que estava sobre a vida de José. Nós precisamos, igreja, gerar filhos e dar destinos para eles, dar legados para eles. Eu vou falar um pouquinho aqui do Ministério Chama. Sabe, a igreja não é minha. Tem muito pastor que acha que a igreja é dele. Ele abre uma igreja, a igreja é minha. E é aí que ele sofre. Porque a igreja não é dele, a igreja não é minha, o rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor Jesus, que Ele deixa aos meus cuidados, né? Eu não posso abrir, a igreja tem que ter um CNPJ, tem que ser tratada como uma empresa, tem leis a cumprir. Está aqui minha contadora hoje, ali, Anise, né, Anise? Tem que cumprir todas as coisas, mas a igreja não é uma empresa. Vocês não são clientes, vocês são filhos. Aí tem uma briga muito grande no meio de alguns pastores que a gente conhece. Por quê? Porque o pai abriu uma igreja, a igreja cresceu.
O pai ficou 30, 40, 50 anos na frente daquela igreja. Agora ele quer passar a igreja para os filhos dele. E a igreja está falando assim, mas nós não aceitamos seus filhos. Não, mas eu vou passar, porque a igreja agora é dos meus filhos, é minha herança. Como se a igreja fosse dele, a igreja não é minha. Então a minha herança para Maria Eduarda não é a igreja. O destino que eu quero dar para Maria Eduarda não é que ela seja uma pregadora e siga os caminhos do Pai. Eu quero que a Maria Eduarda viva os propósitos de Deus para a vida dela. Agora uma coisa sim, uma herança nós queremos deixar no coração dela. Que ela seja uma mulher de altares. E também tire da sua mente medíocre, né? Se tem alguém que pensa assim, altar é essa plataforma aqui. Não, ela seja uma mulher de altares, aonde ela colocar a planta dos pés dela. Nós temos que levantar altares na nossa casa, altares no nosso trabalho, altares para o Senhor. Os nossos filhos serão homens e mulheres de altares. Você consegue entender isso, igreja? Essa é a herança, esse destino, o legado, igreja, é aquilo que o seu filho vai lembrar de você depois que você morrer. Deixar legados para o nosso filho. Qual é o legado que os seus filhos vão lembrar de você depois que você morrer? Aqueles que já perderam o pai, qual é o legado que o seu pai deixou? É a memória que você carrega a respeito dele. Então você pode dizer, não, cara, meu pai já se foi, mas olha, meu pai era um trabalhador, olha, meu pai era isso, olha, meu pai era aquilo. Igreja, um legado que meu pai deixou na minha vida, ele já deixou e está em vida ainda, e vai viver muito mais conosco em nome de Jesus. Ele é minha mãe, profetizo. É na questão de honestidade. Sabe, olha, o que é seu, filho, o que não é, não é. Eu já vi pessoas querendo subornar meu pai na empresa, trabalhei com ele alguns anos, na mesma empresa, para conseguir fechar os negócios. E meu pai sempre falou não. Eu já vi o meu pai enfrentar diretor, dono da empresa, falar assim para um funcionário que estava sobre a chefia dele, porque viu alguma coisa, dono da empresa chegar assim, pode mandar fulano embora. E o meu pai fala assim, não, mas o cara é trabalhador, por causa de uma bobeira que o dono tinha visto. Não, o cara é trabalhador, o cara eu conheço, é pai de família, está comigo. O dono falou, Armando, eu não quero saber, manda o cara embora. O meu pai falou assim, então você está passando sobre a minha autoridade que você entregou. Então é o seguinte, você não precisa de mim como chefe daquele departamento. Se você passar sobre mim e mandar o cara embora, o dono da empresa, ele falou isso. Se você passar por cima de mim e mandar ele embora, faça duas cartas de demissão, a minha e a do cara. É dessa igreja que eu estou falando. Que não se vende, que não se corrompe. Quantos estão entendendo isso, igreja? Querido, eu acho que devia ser até uma lei espiritual isso, mas não é. Eu não sei se você já passou por essa situação, talvez tenha alguém aqui na igreja assim. Imagine você recebendo a roupa do seu filho, cheia de sangue. Seja num acidente, seja num assalto, seja no que for. E a pessoa que trouxe a roupa para você dizia, o seu filho está morto. Ele morreu. Eu acho que não existe uma dor maior para uma pessoa, para um pai, ou para uma mãe, ir no velório do seu próprio filho, igreja. Nós temos essa situação na nossa família. Meu padrinho João Carlos, que está viajando e talvez fique lá pelo sul. Nós enterramos em 99 o meu primo, num assalto. E eu posso dizer porque eu conheço ele, e quem conhece ele, viveu com ele, sabe. Ele era um cara alegre, feliz, ele é a mulher dele. Mas eu nunca vi mais alegria nos olhos dele.
a alegria que ele tinha. Então não existe uma dor maior. Então se tem uma oração que eu faço como pai, eu falo: Senhor, eu tenho que ir primeiro, porque eu não sei se eu suportaria. E a palavra fala de bênção. Nós veremos a geração, os filhos dos nossos filhos, gerações e gerações. Então nós vamos viver isso. Então deve ser algo, igreja, terrível, e a morte, independente de quem seja, é uma dor muito grande. Mas quando você perde na velhice a sua mãe, ou você perde o seu pai, é um processo natural da vida. É algo que você sabe que vai acontecer, mas quando dá aquele corte, algo que você não esperava, de uma vida que foi ceifada. Igreja, deve ser uma dor terrível. Você está comigo, você consegue entender isso, igreja? Então, você vai entender a palavra de Deus também, porque em um certo momento, quando eles precisavam de comida, porque havia fome naquele lugar, havia fome naquelas terras, eles foram até o Egito. E quando eles chegam até o Egito, eles não reconhecem quem é José. E ali eles começam a negociar, eles compram trigo, eles compram alimento para que eles levem a Canaã, que estava ali passando fome, necessidade, estava estéril, estava sem fruto. E José reconhece os seus irmãos. E tem toda uma jogada de José ali, provar os corações dos seus irmãos. Ele vê que o coração dos irmãos está arrependido por aquilo que fizeram com José, quando o próprio Judá levanta em defesa a Benjamim e fala: não, fique comigo, mas deixa o meu irmão. O meu pai não vai suportar duas perdas. Então ele consegue ver o coração daqueles irmãos e ele diz: cara, eles estão arrependidos, eles estão diferentes. E José manda aqueles irmãos, se revela a eles e fala: olha, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Há choro, há abraço, há momento de reconciliação, e essa é a função da igreja. Por isso que José tipifica Cristo. Essa reconciliação de pais e filhos, essa reconciliação da igreja do Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer fazer. Ele abraça os seus irmãos, ele diz: olha, vão e avisem o meu pai que eu estou vivo. Quando aqueles irmãos chegam ali e avisam o pai, e diz: pai, nós encontramos José. A palavra diz que esse homem quase desmaia de alegria. Ele diz: cara, eu não acredito. Como assim, pai? Ele está vivo, ele é governador do Egito, ele mandou buscar você. A palavra diz que ele quase desmaia. Daí ele vê um monte de carruagem, carros de luxo chegando, homens, um monte de coisa presente chegando para levar ele para José. E ele se apressa. A palavra diz que a vida entra naquele homem novamente, ele sorri novamente. É o Espírito Santo, igreja, vindo sobre nós, e ele vai ao encontro do seu filho. E há um momento único de reconciliação, de matar saudades. Cara, você precisa abraçar alguém que você não abraça há muito tempo. Já está chegando o seu dia, Túlio, de matar saudades, de parar um pouco a agitação do nosso dia a dia e ligar para alguém. E visitar os nossos pais, talvez. E desprender desse celular que está na nossa mão, não sai ali, sabe? E há uma reconciliação. E aí eu quero falar para você da bênção do primogênito, porque Jacó, ele assume a paternidade sobre os filhos de José, e é aqui que começa a ficar gostoso. Josué 14:4 diz assim: os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, porque os levitas não eram para ter terras, posses. Eles cuidavam das coisas de Deus. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Então, a divisão das 12 tribos que você vai encontrar na palavra de Deus, 10 eram os filhos de José.
2 eram os filhos de José. O próprio José não teve herança. A herança de José, igreja, foi se entregar. Como o Batelli falou, ele já se entregou. É por isso que os irmãos foram lá e já pegaram de graça aquilo que era deles, porque já havia pago um preço. É isso que o Senhor Jesus fez. Jesus não ficou com herança nenhuma. Ele só veio e pagou um preço para que eu e você tivéssemos herança nele. E pudéssemos receber de graça o pão e a água viva dos céus. Amém, igreja? Então, dos 12 filhos de Jacó, José não recebe herança, os levitas não recebem herança, mas Jacó pega os filhos de José, Manassés e Efraim, como seus filhos e diz: olha, eles terão direito a uma porção da minha herança. E como isso se dá? A palavra diz que José traz os seus filhos e pede que o pai os abençoe. O texto de Gênesis 49 é o texto de Jacó abençoando todos os seus filhos. Depois você lê lá. O que ele mais fala é José. O que mais ele usa o nome de Deus no texto é para José. E José pega os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Vem aqui, Alisson. Vem aqui, Felipe. Vem aqui, José. Você tem cara de José, vem. Não, eu vou ser José, porque você vai ser Jacó, né? Faz cara de ceguinho assim, veinho, isso. José vai até o seu pai e leva os seus filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Jacó toma aqueles meninos como dele. Olha, filho, eles serão meus agora. A minha herança eu vou derramar sobre a vida deles. E José fala: pai, abençoe e ore pelos meninos. Aí José vem aqui, Jacó na frente deles. A bênção do primogênito, igreja, é a mão direita. E Jacó cruza os braços. Cruza os braços aí, põe a mão na cabeça deles. A mão direita vai sobre Efraim. Eu inverti aqui, vai para lá, Efraim. Venha para cá, Manassés. Não, esse é Efraim. Esse vai para lá, Manassés, e vai para cá, Efraim. Cruza as mãos. E ele vai abençoar os meninos. José chega para ele e fala assim: pai, está errado. Porque Manassés é o mais velho, sobre ele que está a bênção do primogênito. E Jacó diz para ele: eu sei o que eu estou fazendo. Jacó foi aquele que lutou pela bênção do primogênito, que enganou pela bênção do primogênito. Nem sabia o que ele estava pegando. Já havia uma palavra do menor liderar sobre o maior, no ventre da mãe daqueles meninos. Mas pastor, por que isso tudo? E daí, igreja, ele libera a bênção do primogênito sobre a vida de Efraim, o mais novo. E libera a bênção do Senhor, né, do filho que se segue sobre Manassés. Porque José tipifica Cristo. E é aqui que começa a ficar interessante. O mais velho, Jesus Cristo, está aqui. O filho mais novo, os irmãos mais novos de Jesus, porque ele é o primogênito dentre muitos irmãos, eu e você, amém? E Deus Pai está aqui. Na cruz, sabe o que Deus Pai fez? Cruzou os braços para recolher Jesus para perto dele de novo e falou: olha, a bênção do primogênito está sobre os irmãos de Jesus que ficaram, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você consegue entender, igreja, o que está sobre você? Quando eu falo o que significa primogênito, você pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus.
Obrigado. O que Jesus fez, o que o Pai fez por mim e por você, o que está sobre a minha vida, a bênção do primogênito está sobre mim. Será que nós temos entendimento disso, igreja? Eu disse aqui que poucas igrejas entendem isso, que nós somos essa assembleia dos primogênitos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Ministério chama, filhos do Senhor. Será que existe algo maior do que isso dentro da casa de José? Será que tem algo maior? Logo que eu liberei essa palavra, veio um pastor de fora, algum tempo depois, num dos nossos cafés de pastores, ele apontou o dedo para mim, quando ele orou por mim aqui, ele falou o seguinte: quando José se revela aos seus irmãos, coloca todos eles na mesa, há um momento de reconciliação. Você vai encontrar isso na palavra de Deus. José dá para que eles voltem buscar o seu pai. José os abençoa, e José dá uma troca de roupa para todos os seus irmãos. Mas quando ele chega em Benjamim, você sabe quem é Benjamim? José era o caçula até então. José então ele é vendido como escravo, ninguém tem mais notícia dele. Na velhice nasce Benjamim. No nascimento de Benjamim, Raquel morre. Essa é a história. Então aquele menino caçula tomou no coração do pai um momento muito precioso no coração daquele pai. Mas para Benjamim, José fala assim, José dá para ele 5 porções de troca de roupas. Eu estou falando de uma porção dobrada sobre nós. E daí aquele pastor veio assim: mas sobre vocês, o Senhor tem uma porção 5 vezes maior. Você recebe isso sobre a sua vida? Nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Precisamos ser pioneiros em algumas coisas, em trazer essa mudança de ciclo, igreja, sobre a igreja do Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio como igreja. 5 porções maiores, é tomar posse daquilo que está sobre mim e sobre você, daquilo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu querido. Amém? Igreja, para a gente entrar e para nós encerrarmos e nós orarmos. 5 vezes maior, o Senhor fala ao meu coração dos 5 ministérios de Efésios 4, qual nós estamos estabelecidos. Quando nós falamos de trazer um governo sobre a terra, nós estamos estabelecidos em uma terra estrangeira. Essa terra não é a nossa herança. Nós pertencemos a um reino que é eterno e que é inabalável e que é perpétuo, igreja. Ele é eterno. Quantos entendem isso? Nós não pertencemos a esse lugar. Nós temos que tirar os nossos pés daqui para estabelecer. A palavra de Deus nos chama de embaixadores de Cristo. E o embaixador, igreja, ele leva tudo que tem na sua nação. Aonde ele coloca a planta dos pés dele, aquele espaço é a sua nação. Por isso que tem as embaixadas, e nas embaixadas, mesmo em outro país, em território de outros países, não pertence àquele país. A embaixada dos Estados Unidos, lá em Israel, pertence aos Estados Unidos. Então o Senhor fala: olha, vocês são embaixadores do reino. Então nós trazemos algo que é muito maior do que essa terra, igreja. É isso que o Senhor entregou a nós. E quando nós falamos de um reino, significa que ele tem um rei, significa que ele tem um governo, significa que ele tem uma constituição a seguir, significa que ele tem, igreja, uma religião, significa que ele tem uma liturgia. E isso o Senhor foi nos entregando. Então quando você olha esses 5 símbolos aqui, tirando a bandeira ali, foi 5 símbolos que o Senhor nos entregou como igreja, falando dos 5 ministérios. Primeiro os apóstolos, segundo os mestres, depois os profetas, em segundo, terceiro os mestres, pastores e evangelistas.
Quando nós falamos do ministério apostólico, nós estamos apontando para aquele leão, ou seja, esse reino que nós declaramos, ele tem um rei, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E qual é a porção que está sobre nós? Qual é a porção que está sobre a sua vida? A autoridade do rei está sobre você como embaixador dessa terra. Não ligue para mim para expulsar um demônio. Ligue para o Wilson. Para mim, se for de dia, de madrugada, se for para o Wilson. Para o Wilson. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Você manda e ele obedece. Mas aí sabe o que acontece porque nós não temos autoridade? Sabe o que acontece quando manifesta o demônio, todo mundo sai correndo? Porque o diabo já vem acusar você. Já vem falar dos seus pecados. E teve uns caras que tentaram expulsar demônio e saíram pelados. Está na Bíblia. A autoridade do Senhor está sobre os seus santos. Quer ter autoridade, igreja? Renuncia. E eu vou profetizar também que você encontra um capeta para você expulsar esses dias. E até os seus, te acorde de madrugada, que você morra de medo, vai ter que ler a palavra de Deus. Se você não se converte por bem, até que o diabo apareça para você se converter. Porque chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo, igreja. Então nós temos um rei, porque nós declaramos, nós trazemos um reino. Um reino eterno, um reino inabalável, nós temos um rei. Nós temos um governo, igreja, que é simbolizado por aquela chaminha ali, que é o ministério pastoral dessa igreja. E qual é esse governo? Esse governo é de paternidade. E o que ele traz sobre a nossa igreja? O amor do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus. Você tem que ter essa identidade. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Você sabe que você é filho amado, igreja, do Senhor, que os braços foram cruzados, que a bênção está sobre a sua vida do primogênito. Quando eu falo, o presente que está ali é o amor, que significa o amor do pastor, o amor pastoral, igreja. Quando as pessoas chegaram, como fala do Túlio, quando o Túlio chegou aqui na igreja, travestido ainda, ele vai dar o testemunho dele amanhã. Eu cheguei para os líderes da igreja, eu falei, olha, é o seguinte, eu quero falar com vocês, o que o Espírito Santo está falando da minha vida. Eu não quero ninguém indo na vida desse moço, colocando a mão na cabeça dele, expulsando o demônio. Agora, se tem amor no teu coração, eu quero que você vá lá e abrace essa vida com todo o amor que há no teu coração. Aí você tem que vencer a religião que está dentro de você. A religião que quer te matar. Quando nós queremos estabelecer um governo, nós temos um governo, mas nós temos também uma constituição. Uma lei a seguir, que é a palavra de Deus que tem que estar inserida no nosso coração, que é aquele globo ali, simbolizando o ministério de mestre, a palavra de Deus, o ensino que tem que estar aqui no nosso coração. E qual é o presente que nós recebemos ali? Sobre essa mensagem, que a nossa constituição é o que te renova, igreja. É a espada, é a palavra de Deus que precisa vir como renovo sobre a nossa vida, todos os dias da nossa vida. O pão é diário, a palavra ela é vivificada todos os dias. Deus está vivificando essa palavra na vida de alguns que já receberam ela. Deus está renovando a vida de outros que nunca receberam essa palavra, para ter um entendimento maior, um entendimento de filho de Deus, não só de uma porção dobrada, mas uma porção 5 vezes maior sobre a sua vida. Você está entendendo isso? Ali está o renovo. Samar, quando defende a sua plantação, ele gruda a sua espada. Era um dos filhos de Davi lá, guerreiros, que também derrotou gigantes. Quando ele lutou com os filisteus, a palavra diz que ele lutou tanto aquela madrugada, que os músculos deles travaram, com a espada na mão, e ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada, por causa da luta que ele havia travado contra os seus inimigos. Ou seja, a espada se tornou uma coisa só com ele. Então nós temos uma constituição a seguir. Uma palavra a obedecer. Você consegue entender isso? A porção 5 vezes maior que está sobre a nossa vida. A religião é aquele trigo ali. E a palavra de Deus fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E, continua dizendo,
Muitos param por aí nesse texto de Tiago. Não se contaminar com este mundo, simbolizado por aquele trigo, que traz sobre a nossa vida esperança. Deus vai potencializar o evangelho, o ministério evangelístico na igreja nesta década. A igreja vai multiplicar de tamanha forma, porque Ele está curando o ventre da igreja brasileira. As figueiras secas, as figueiras de aparência, as figueiras que o Senhor está indo procurar fruto e não tem encontrado, Ele está dando uma ordem: seque, em nome de Jesus. Ali está a esperança da igreja. E eu não gosto da palavra liturgia, simbolizada por aquela nota musical que é o ministério profético da nossa casa. Qual é a nossa liturgia, pastor? A liturgia nossa é que nós não temos liturgia. A liturgia nossa é que o Espírito Santo governa sobre esta casa. A liturgia minha e sua é uma só: serviço de adoração. Quando nós entramos por aquela porta, nós estamos aqui com uma razão: prestar o nosso serviço de adoração ao Senhor. Eu estou trocando uma água, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou varrendo o chão da igreja, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou recebendo os irmãos que estão chegando, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou ofertando na igreja, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou adorando ao Senhor. E o presente ali é a unção que nós temos vivido sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. É uma porção 5 vezes maior que está sobre a minha vida e a sua vida. Quantos estão entendendo isso? É tempo do ministério evangelístico. Se coloque de pé comigo, quero chamar um grupo de louvor aqui. E o Senhor pede para que eu faça algo nessa noite. Há 2 atos proféticos que eu quero fazer com você. Que vai marcar a nossa igreja. Casais casados, família, que estão aqui. A mulher casada com seu marido, que os dois estão aqui, levante sua mão. Eu quero chamar vocês para vir aqui comigo. O casal, pode vir. Sobe aqui. Que é aqui no altar. Só se não couber todo mundo, fica a gente aqui, vai ocupando os espaços, mas vem, sobe no altar. Sobe no altar. Nós vamos fazer um ato profético.